Olá pessoal, então vamos ver aqui algumas observações sobre composição, usando a regra dos terços, que é uma coisa bem básica, né, da fotografia, mas eu acredito que muita gente não dê tanta atenção, porque por ser, né, uma coisa bem do início, né, da fotografia, as pessoas querem saltar, querem aprender aquelas coisas complicadas de edição, e, enfim, ou 200 mil equipamentos extras ali para fazer uma foto e tal, e às vezes deixam de lado, né, essas coisas básicas, tá? Então peguei aqui 3 fotografias, uma bem diferente da outra, tá? Para fazer algumas observações sobre a composição usando a regra dos terços, tá? É óbvio, né, que algumas observações não vão se encaixar em outras, porque cada fotografia tem a sua particularidade, tá? Eu consigo ver aqui que o cenário não tem nada demais, tá? Não é um cenário que vai agregar, né, na fotografia, tá? Aqui nessa imagem eu coloquei ela no centro. Eu gosto muito de colocar a modelo no centro e alterar, né, o posicionamento e tal, mas tem coisas mais aqui que eu quero mostrar. Como eu disse, ela está no centro. Além disso, ela está com a proporção aqui bem dividida aqui nesses alinhamentos aqui na horizontal da regra dos terços, ó. Então, essa linha aqui, passando aqui pela boca, essa região aqui do rosto, né, tem um espaço lá em cima da cabeça. Aqui eu tenho essa outra linha passando aqui por uma parte marcante, né, do corpo feminino, que é o seio, e aqui terminando bem próximo da cintura e não cortando o cotovelo, tá? Então, ela está dividida de maneira bem agradável de se ver. Outra coisa, na vertical, além dela estar no centro, olha só que interessante, se eu tirar a modelo aqui dessa fotografia, se a pessoa imaginar que não tem ninguém aqui, só cenário, olha que interessante, eu tenho aqui do lado direito, né, o fundo aparecendo o céu, as árvores, a rua e tal, e aqui uma parede, né, e um pedaço do prédio. Então o cenário também está dividido no centro. Olha só que interessante, não só o modelo está no centro, mas o cenário também, tá? Outra coisa aqui sobre essa linha aqui na horizontal. A gente não tem aqui, né, tá um desfoque super forte, né, mas essas linhas aqui são boas para dar uma noção, né, muitas vezes não fica em cima dessa transição, por exemplo, do mar ou de um rio com o céu, mas aqui nesse local da cidade realmente aqui acaba a rua e tal e tem um rio aqui. Então, por exemplo, aqui se eu conseguisse ver, se eu tivesse o mar, aqui logo começaria o céu. Então, tirando o mar, eu tenho a rua, né? Então, acaba a rua, logo eu tenho o céu. Então, aqui acaba sendo a minha linha do horizonte, tá? Então, em virtude dessas coisas aqui, a gente percebe que a imagem está bem equilibrada. Então, aqui uma outra situação, então, com a modelo virada, né, para a câmera totalmente, eu tenho alguns alinhamentos aqui na fotografia. Vamos pegar o mais óbvio aqui, né? Eu tenho esses degraus, né? Eles estão na horizontal, então eu tenho que corrigir a minha imagem, caso eu tenha fotografado ela um pouquinho torta e tal, eu tenho que corrigir esse nível, esse alinhamento. Então, olha só, os ombros dela tem que estar alinhados aqui, tem que estar nivelados com os degraus, olha só. Então, fica perfeito, tá? Além disso, então, a modelo está no centro, tem um espaço lá na cabeça dela até o fim da imagem. Essa primeira linha aqui na horizontal, olha só, tá direitinho aqui em cima dos ombros dela e se encaixou aqui, ó, bem no punho dela. Essa outra linha, o corpo, a gente divide o corpo como aqui, né? Ele começa nos ombros, depois a próxima divisão é a cintura. Então o alinhamento tá aqui. E uma parte que se destaca aqui na imagem é que ela está com o cotovelo em cima do joelho. Então, isso aqui é um nó. A gente tem 4 nós aqui na regra dos terços também, onde a gente tenta, né? É uma indicação, tenta colocar pontos que chamem a atenção, que marquem bastante a imagem. Às vezes a gente tenta colocar nesses nós aqui, né? Um deles e tal. Né? Sei lá, por exemplo, tem uma luminária aqui, por exemplo. Tenta botar a luminária aqui, enfim, né? Então, um exemplo hipotético, tá? Então, eu tenho o nó aqui no joelho apoiado, tá? E então fica
bem equilibrado aqui. Então está alinhada aqui com os degraus, tá? Os ombros dela estão nesse alinhamento. Aqui eu tenho a cintura e o joelho também coincidindo. Na vertical, a gente percebe que ela está bem no centro aqui, olha só. Tá? Tenho mais ou menos a mesma área aqui do lateral da cabeça para cá, né? Ou aqui nos ombros, a gente percebe onde está pegando as linhas, né? Essa linha na vertical também, olha só, ela está coincidindo com o joelho e o braço dela, tá? Que está na vertical. E outra coisa é o seguinte, olha só que interessante, aqui eu tenho essa escadaria, né? Então ó, ela vai subindo lá, e aqui eu tenho também um alinhamento na diagonal, né? Que é essa parte aqui, olha só, tá? Então essa aqui e essa aqui, olha só como está dividido de maneira bem equilibrada. Esse espaço de grama que eu tenho do lado esquerdo é o mesmo espaço que eu tenho, ou um espaço muito próximo, né? Do que eu tenho do outro lado, olha só. Então a imagem acaba ficando muito bem equilibrada, tá? E aqui também, né, a imagem acaba, né, não cortei no joelho, que às vezes, né, acaba ficando estranho. Tem gente que vai se importar, tem gente que não se importa, enfim. No pulso aqui também, ó, ficou cortando bem um pouquinho dos dedos, então ficou bem bacana, tá? Aqui uma outra imagem, então, aqui na horizontal, olha só, aqui eu tenho um horizonte, né, mas são dunas, né, então elas vão meio que escalonadas aqui, né, subindo, ó, aumentando, então acaba que coincide aqui com o ponto de luz, ó, então a minha linha do horizonte está bem próxima aqui dessa linha na horizontal aqui da regra dos terços, tá? Aqui também essa linha de baixo tá no tronco dela, tá? Então eu tenho um bom espaço também aqui na parte de cima e na parte de baixo, olha só que é muito próximo, tá? Eu cuido nessas esses tamanhos, né? Ó, fica bem próximo, tanto na parte superior, inferior e nas laterais. Olha só aqui o espaço que eu tenho aqui do corpo dele para a lateral e do corpo dela para a lateral. Então fica bem próximo. É isso aí, ó, algumas observações sobre essas 3 fotos aqui, que eu acho que qualquer pessoa pode usar na hora que vai fotografar. Claro, isso aqui com treino, a pessoa na hora que está fotografando ali, vem automático aquilo, não tem como simplesmente colocar na cabeça ou ler alguma coisa e sair fazendo. Tem que ser uma coisa que vai praticando, vai gravando aquilo vai se tornando bem natural na hora de fotografar ou na hora de editar, principalmente, ou fazer os cortes aqui, tá? Então, era isso, espero que tenham gostado e possa ajudar alguém. Deixa um comentário se gostou ou não, me segue no Instagram, que é bem ativo, e até o próximo vídeo, um forte abraço.